Tutorial. Eu sou Ale Mello e você encontra as minhas dicas em mactutorial.com.br. Também os filmes estão sempre lá no youtube.com/alemelo e no Facebook você encontra as minhas dicas em facebook.com/mactutorialbr e quem quiser me seguir no Twitter, replica o que eu estou postando no Facebook e no site mactutorialbr. Novamente eu quero agradecer a parceria da Alcel, que é a empresa onde eu comprei o meu tabletzinho, que eu adoro. Eles vendem tablet, eles vendem Mac, eles vendem HD externo, eles vendem outros computadores também que não são tão bons quanto o Mac. E aqui tem os modelos novos da Wacom, né, que são essas pranchetinhas com canetinha. Isso é muito bom para quem tem lesão de esforço repetitivo ou para quem não gosta de usar o mouse. Isso é mais natural, você consegue até escrever de fato. Ele tem até, a hora que você instala o tablet no Mac, ele abre esse aplicativozinho Ink aqui, que você consegue fazer até reconhecimento de escrita, que nem no Palm a gente fazia, naqueles Palm Pilot, ele funciona também, tá? E tem um monte de benefícios associados a esse tabletzinho aqui. O melhor deles é que você tem um movimento mais natural e não fica apertando o dedo e causando tendinite todo mundo. A Alcel, eu conheço eles desde 95, são super gente boa, pode falar em nome do Alemelo, do Mac Tutorial, que eles sabem, a gente tem uma parceria firmada. O telefone deles, eles entregam para todo o Brasil, é 3501-5863, e o site alcel.com.br, dá uma passada lá. No meu site tem o link direto, tá? Que está a promoção desse Wacom hoje em dia, em outubro, tá? Vale a pena, aproveitem, visitem lá, porque tudo gente boa. Muita gente fala que o Mac é seguro, que o Mac não tem vírus, que a gente não precisa se preocupar com isso. Isso é parcialmente verdade, tá? Existem, recentemente, apareceram alguns cavalos de Troia que entram no seu Mac, ficam monitorando o que você está fazendo e conseguem coletar informações e enviar para o safado que fez o aplicativozinho. A primeira medida de segurança que a gente tem que tomar é a gente não pode usar uma conta de usuário com muito poder. O ideal é que a gente use essa conta com pouco poder. O que acontece? Quando a gente abre o Mac pela primeira vez, a conta que é criada é uma conta de administrador, é uma conta poderosa que consegue fazer tudo no Mac. Ela precisa ser assim para você poder instalar as coisas, fazer o que você tem que fazer para o Mac começar a funcionar direitinho. Mas o ideal é que a gente não tenha tanto poder no dia a dia, para que a gente seja sempre avisado que alguma coisa está solicitando permissão para se instalar ou para funcionar no seu Mac. Para criar essa conta, a gente tem que usar as preferências de sistema. Existem 3 caminhos para a gente chegar na preferência de sistema. Aqui pelo dock, é esse ícone aqui, quem está acostumado com iOS, vê essa engrenagemzinha na configurações, agora no iOS 7 mudou, ficou mais feinha, mas tudo bem, funciona igual. Ou a gente pode ir pelo Launchpad, se você tiver um Mac mais recente, ele está aqui, tá? No meu caso, às vezes fica escondido em outro lugar. E também aqui no menu da maçã. Eu queria falar rapidamente um pouquinho sobre o menu. Esse menu aqui é o menu do Mac. Toda a informação do Mac está nessa maçãzinha aqui em cima. Os aplicativos, cada aplicativo tem o seu menu ao lado do menu da maçã. Então se eu estou no Finder, que é o gerenciador de arquivo do Mac, ele vai aparecer aqui escrito Finder. Se eu mudar, por exemplo, para QuickTime, ele vai aparecer aqui o QuickTime e o menu que aparece aqui refere-se ao QuickTime. Quando a gente fecha uma janela do QuickTime, não significa que eu estou saindo do aplicativo. Você vê que o aplicativo está aceso aqui embaixo, ó, tem uma luzinha embaixo aqui do ícone do QuickTime. Na verdade, para eu sair, eu tenho que clicar em encerrar QuickTime Player. Então é comum, às vezes você pega o Mac de quem não está muito habituado, você vê um caminhão de luzinha acesa aqui embaixo, porque os aplicativos estão todos abertos. Não existe janela de trabalho, mas os aplicativos estão aqui. Tá? Então, sempre que você quiser sair de fato do aplicativo, você venha no menu do aplicativo e manda encerrar o aplicativo. O Finder a gente não tem encerrar porque ele funciona junto com o Mac. Só quando a gente desliga o Mac que aí sim ele vai sair. O Finder para de trabalhar, ele funciona continuamente. Outra coisa importante, não é necessário você desligar o Mac sempre. Você desliga o Mac quando ele pede para ser desligado. Por exemplo, fez uma atualização, ele fala, sugiro que você reinicie. Reinicia. Ou você vai ficar um tempo viajando e o Mac vai ficar lá sentadão na mesa, desliga, porque aí ele não fica comendo bateria e não fica necessariamente ligado. Via de regra, coloque ele em repouso e automaticamente ele vai ficar lá quietinho, vai consumir menos do que uma lâmpada de fogão, é muito baixo o consumo. Muito bem, voltando aqui, as preferências de sistema estão aqui nesse segundo bloco. Preferência de sistema é o equivalente ao painel de controle do Windows. Aqui você gerencia
todo o sistema, por isso que chama preferência do sistema. Então você tem as opções de gerenciamento pessoal, tá? Que está aqui em cima, ou seja, proteção de tela, fundo de tela, o dock, como ele vai se comportar, o texto, que idioma você está usando, configurações do Spotlight, de privacidade, tudo isso eu falo um pouquinho mais para frente. Vão procurando aí no Mac Tutorial, que vocês vão achando essas informações aqui. Hardware, eu vou dizer como que vai se comportar o DVD, o CD que eu colocar na máquina, o monitor como que é, a resolução dele, teclado, etc. Aqui também eu coloco impressoras, tá? Eu vou falar disso, tenho falado disso num outro tutorialzinho, dá uma procurada aí. Internet, ou seja, minha conta do iCloud, minha conta de e-mail, como é que ela funciona, que acesso eu estou fazendo na rede, no caso aqui eu estou fazendo acesso por wireless, o Bluetooth para ligar e desligar, eu deixo ela aqui em cima também, compartilhamento, quem vai ver o meu Mac, quem não vai ver o meu Mac, e aqui embaixo do sistema, vou fazer de trás para frente, quando eu ligo, se eu instalei o Windows, né, uma heresia, mas se eu vou dizer que eu tenho instalado o Windows aqui no meu Mac, eu posso dizer, ó, eu quero iniciar pelo Windows, eu quero iniciar pelo Mac, opções de acessibilidade, backup, façam backups, aqui é uma maravilha, muito simples, tem um tutorialzinho explicando ali para frente como eu faço. Ditado, se você fala inglês bem, é bastante útil. Atualização de software você pode fazer por aqui também, ou aqui no menu da maçã, ó, atualização de software. Data e hora para regular o reloginho. Controles parentais, eu vou falar daqui a pouquinho. E aí chegamos onde eu queria, que é a parte de usuários e grupos. Só um parênteses rapidinho, eu tenho aqui e outros controles, ou seja, controle do Java, do Flash, para ver os vídeos do Windows Media Player, né, que chama, no Mac. Esse pairing é um utilitário de vídeo bastante útil, tem um tutorial sobre ele também, e aqui no caso o bambuzinho que eu comprei lá no Alcel, ele aparece aqui, tá bom? Voltando, usuários e grupos, se eu não me engano, nas versões antigas chamava-se contas. Cliquei nele, ele vai abrir e aí vocês veem. Neste caso, eu tenho duas contas nesse Mac. Uma do administrador, que foi a primeira conta que foi criada, e uma outra que eu criei em sequência, que é uma conta de administrador também, porque eu, modéstia à parte, sei o que eu estou fazendo, então eu não corro tanto risco. Mas o ideal seria que ela fosse uma conta padrão. Para a gente poder alterar alguma coisa nessa janelinha aqui, eu preciso, antes de tudo, desbloquear esse cadeado. Eu preciso que ele me autorize. E, como eu falei, na hora que você cria o administrador, é essencial que você tenha uma senha. Tá? Sempre ele vai te pedir a senha, independente do usuário que você está usando, ele vai te pedir a senha do administrador. Você coloca a senha do administrador e destrava. Tá bom? E aí você consegue alterar tudo. Se eu quiser que o Alemelo deixe de ser administrador, eu só desligo aqui, ó. Ele vai deixar de ser administrador. Tá? Ele vai fazer isso na próxima vez que eu reiniciar o computador e eu não quero que ele faça. Muito bem. No Mac, sempre que você vai acrescentar alguma coisa, por exemplo, você tem lista de usuários, você tem lista de impressoras, você tem lista de redes de wireless, sempre ele vai é esse padrão. Você tem uma lista do que você já tem e você tem um botãozinho de mais, um botãozinho de menos. Esse inclui alguma coisa, esse exclui alguma coisa. No caso, eu vou incluir uma conta e aí começa a brincadeira, ó. Eu posso criar uma conta de administrador, que foi o que eu fiz nesse daqui. Eu posso criar uma conta padrão, que é o que eu recomendo que vocês façam para usar no dia a dia. Eu posso criar uma conta para os filhos, ou seja, eu vou cuidar dessa conta, eu já vou mostrar isso como isso funciona, tá? E grupo, eu posso trabalhar com grupos também, mas não vem ao caso aqui nesse momento. Vou criar uma conta para o Mac Tutorial nesse Mac, tá? Eu vou pôr aqui Mac Tutorial Alemelo, certo? Ele automaticamente ele pega esse nome e reescreve aqui. E aí eu posso editar esse nome para ver como ele vai funcionar. Esse nome de conta é o nome que vai aparecer na pasta do usuário. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu abri aqui a pasta dos usuários, tá? Eu tenho ali a pasta do administrador. Deixa eu fechar um pouquinho esse janela, está muito grande. Eu tenho ali a pasta do administrador e tenho também a pasta do Alemelo, que é a pasta que eu estou usando. Então, esse Alexandre Melo que vocês veem aqui embaixo, na verdade, é esse aqui. E o administrador aqui embaixo é esse aqui, tá? Vou criar um Mac Tutorial. Senha. O que eu sempre recomendo, que você coloque uma senha que seja complexa. Qual é a complexidade da senha? Já vou mostrar, deixa eu só colocar aqui. Por exemplo, eu vou pôr aqui, ó, Mac 2013 asterisco. Eu estou misturando letras, o ideal até que esse M fosse M maiúsculo, tá? Eu estou misturando letras, números e símbolos, tá? No seu teclado, procure sempre fazer isso com as senhas, porque fica mais difícil dessa senha ser bloqueada. Você pode escrever na senha uma frase, tem gente que põe estrofe de poesia, e é válido isso, é legal, porque é mais difícil para se quebrar essa senha. O que você colocar nessa dica de senha, ela vai aparecer
em algum momento, quando você estiver iniciando o Mac, se você esqueceu a senha, você pede a dica de senha. Lógico que eu não vou colocar a senha aqui, mas vou pôr um código que eu entenda, né? E aí ele mostra essa dica aqui. Muito bem, criei esse usuário, vocês vão ver que aqui automaticamente vai aparecer uma nova pastinha de usuário, tá? Ó, apareceu. Essa pastinha de usuário, ela tem tudo que a minha pasta de usuário tem. Documentos, filmes, imagens, mesa, música, pública, transferências, ela continua aparecendo aqui também, tá? Neste caso está em inglês, mas é igual. Muito bem, aí eu vou editar o nome completo aqui, vou deixar só Mac Tutorial e aqui eu posso aqui mudar a imagem. Eu clico, ele me mostra um monte de coisa que existe, uns ícones já pré-definidos, que eu posso escolher qual que eu quero, ou se de repente eu quiser um outro, vou pegar aqui as minhas imagens do Mac Tutorial, vou achar o ícone do Mac Tutorial que está aqui, eu vou fechar essa janelinha e vou arrastar o meu ícone de lá para cá. Ele entende que eu quero substituir essa borboleta pela carinha do Mac Tutorial. Tá? É simples assim. É arrastar de lá para cá, ele já entendeu e ele troca na hora. Tá bom? Ó, aqui já mudou, ficou a mesma que eu uso no Alemão. Muito bem. Se eu tiver uma conta da Apple, eu posso definir essa conta aqui. Então eu vou colocar aqui o meu e-mail da Apple, né, aquele @iCloud, @me, né, seja qual você tenha, ou o e-mail que você cadastrou lá na Apple, e ele automaticamente vincula essa conta à conta da Apple lá na App Store e na iTunes Store, se você tiver também. Outra coisa, eu posso permitir que o usuário administre esse computador. Só de clicar, como eu mostrei ali em cima, só de clicar aqui, eu transformo ele de padrão para administrador. E também eu posso dizer a ele que ele vai ter controle parental, ou seja, ele é uma conta gerenciada. Vou mostrar para vocês agora como funciona o controle parental, que é muito legal, eu uso com os filhos. Cada filho tem uma conta e cada um tem um limite, de acordo com a idade, de acordo com a possibilidade de acesso. Eu posso pedir para ele usar o Finder simples, que a janela fica mais simples, não fica tão complexa. Eu posso limitar o acesso dele aos aplicativos. Eu posso permitir ou não que ele mude o dock. Tá? Eu posso controlar o que ele vê e aonde ele vai na internet. Eu posso controlar para quem ele manda e-mail, se ele vai participar do Game Center ou não. Eu posso limitar o tempo de acesso, ou seja, durante a semana ele vai usar 3 horas e eu determino o período em que ele pode usar, das 8 às 6. Ele vai ter 3 horas, ele pode usar 1 hora no começo e 2 horas no final. E no final de semana a mesma coisa, eu posso trabalhar com isso independentemente um do outro. Tá? O que vale para um dia, vale para todos os dias. E outros são controles paralelos, ou seja, ele não pode usar o ditado, eu escondo o palavrão do dicionário em inglês, não deixo ele mexer nas impressoras, deixo ele gravar DVD ou não deixo ele mudar a senha ou não deixo, quer dizer, eu vou gerenciando isso nessa janela aqui. Voltando aqui, se eu quiser, por exemplo, desligar ou desconectar ou tirar esse usuário, ele não vai mais acessar esse computador, tá? Eu não quero mais que o Mac Tutorial use esse computador. Não basta eu jogar fora essa janela, essa pasta. Inclusive, não é aconselhável você fazer isso. Tá? Não mude o nome dessas pastas e não jogue elas fora, porque vai bagunçar teu sistema. O que eu tenho que fazer? Eu clico no usuário e simplesmente excluo, e aí ele vai me dar as opções. O que eu quero fazer? Eu vou salvar essa pasta aqui no disco, eu vou deixar ela do jeito que ela está, eu vou fazer ela uma imagem, né? Quer dizer, eu vou criar um arquivo compactado dela, ou eu vou deixar ela do jeito que ela está, ou eu quero apagar e sumir com ela para sempre. Apaguei o usuário, vocês viram que ele já sumiu daqui, não deu nem tempo de eu mostrar. Tá? Foi tão rápido que nem deu tempo. Certo? E a última coisa que eu preciso falar é sobre as opções de início de sessão. Aqui você controla a janela que aparece quando você liga o Mac. Uma coisa que eu recomendo fortemente, não deixe o Mac com sessão automática, porque isso é ótimo para você esquecer a senha, isso é ótimo para quando você pede o computador alguém entrar e ficar mexendo nas suas coisas. Tá? Então se você pede sempre, quando tiver sessão, que ele mostre a lista de usuários, tá? Ou seja, a lista de usuários ou o que peça o nome e a senha, você é um outro mecanismo de segurança. Tá? E também você pode pedir para na hora que ele for reiniciar o computador, para ele mostrar o repouso, reiniciar e desligar. E também dica de senha, lembra que eu falei da dica de senha? Ele mostra a dica de senha ou não mostra, às vezes você não quer, você pede para ele não mostrar. E também tem esse benefício da troca rápida, que eu uso bastante também,
que é isso aqui, ó. Tá? Eu tenho uma listinha dos usuários que existem nesse computador, né, das contas que existem nesse computador, e para eu mudar de uma para outra, basta eu vir aqui, clicar, ele automaticamente sai de um usuário, eu estou com os dois ligados aqui, eu estava usando o administrador, e mudei para o Alemelo para poder gravar o vídeo. Eu posso simplesmente voltar para o administrador, clicando aqui, ele gira a tela e me mostra o conteúdo do administrador. Tá? O administrador fica dormindo enquanto eu estou trabalhando aqui. Beleza? A hora que eu acabei essas alterações, eu simplesmente travo o cadeado novamente. Antes que perguntem, que vão perguntar, senha mestra, isso aqui é o seguinte, acima do administrador existe um usuário chamado root. Como o Mac é um Unix, o root é o chefe do Unix. Tá? Ele é o mais baixo nível, no sentido de mais do sistema que a gente tem. É bom definir essa senha mestra e não esquecer, porque se esqueceu essa senha, o bicho pega. Você tem que formatar o Mac e é um BO. Recuperar a senha dos outros é relativamente simples. Recuperar a senha do root é complicadíssimo, tá bom? Acabou de fazer as alterações, trava e volte à vida normal. Tá bom? Novamente, obrigado. Se você gostou, se você puder divulgar, eu agradeço bastante. Meu site é mactutorial.com.br. Eu sou Alemelo, um abraço e até a próxima.